Agora a gente fala sobre a despedida, o adeus ao Oscar Schmidt, lenda do basquete que morreu ontem em São Paulo. A gente vai conversar com o ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete, Guilherme Giovannoni. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agora CNN. Bom, já começo essa entrevista, além de te agradecer, pedir para você fazer uma avaliação. O que era o basquete brasileiro antes de Oscar Schmidt e o que veio depois de Oscar Schmidt? Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do Oscar, né? Acho que é uma perda grande que a gente teve aqui para o nosso país, né? Claro que o Oscar, o basquete brasileiro já tinha uma grande história antes do Oscar, com o Vladimir, com a Amaury Passos, né? Uma história de um bicampeonato mundial, de medalha. Porém, a chegada do Oscar, né, quando surge o Oscar, né, e ele começa a jogar pela seleção, ele sai do país, ele vai jogar na Itália, o mundo começa a ver quem é esse jogador com essa capacidade de pontuação gigantesca, né, e ele acaba tendo muito sucesso na Itália, onde ele foi, por 7 vezes, o cestinha do campeonato italiano, né? E era muito difícil de parar. Então, ontem até a gente falava bastante aqui nos nossos programas também sobre como é difícil para um jogador anotar pontos atuando na Itália, na Espanha, né, na Europa em si, né? E ele sempre mostrando essa capacidade. Então, assim, é claro que o basquete já tinha uma história grande, mas a gente acabou ficando muito conhecido, o basquete brasileiro, por essa capacidade anotadora por causa dos caras. Então, o Brasil ele vai anotar pontos. Talvez não defenda tão bem, mas pontuando, isso sem dúvida alguma, né? Ele fazendo aquela parceria com o Marcel também, né? E nas imagens que a gente está vendo aqui agora, inclusive, a vitória do Brasil contra os Estados Unidos em Indianápolis, no PAN de 87, que foi uma vitória inesperada, principalmente para a maneira com que foi para o intervalo do jogo, perdendo por quase 20 pontos de desvantagem, e o Brasil num estilo que hoje o basquete é muito conhecido, naquela época era uma novidade, né? Tanto de bolas de 3 pontos, né? Então acho que o Oscar teve esse peso gigantesco no nosso basquete e no basquete mundial também. A gente viu muita comoção no mundo todo, falando, né, reconhecendo o que o Oscar fez no meio esportivo. Você que atuou, né, no basquete brasileiro, você que jogou tecnicamente ou não sei, psicologicamente, o que na sua avaliação fez Oscar Schmidt ser de fato o maior jogador de basquete da história do Brasil? O que diferencia ele? O que fez dele uma grande estrela? Bom, acho que o fato dele ser um grande cestinha acabou até escondendo outras grandes qualidades que ele tinha, né? O Oscar era um grande reboteiro, o Oscar passava muito bem a bola, tinha uma leitura de jogo muito boa, né? E sem dúvida alguma o que fez o Oscar ser esse jogador importante era a dedicação que ele tinha nos treinamentos, né? E isso é uma coisa que ele sempre falou. Ele falou, inclusive, no discurso dele de entrada do Hall da Fama, né, que ele era com certeza o jogador que mais tinha treinado no mundo, né? Isso teve, obviamente, um impacto também na minha vida, porque eu era adolescente, né? E o Oscar era a grande estrela do Brasil, e meu pai falava para mim, você quer virar jogador? Você tem que treinar que nem o Oscar faz, né? Você tem que ir lá e fazer 500 arremessos por dia, né? Esse é o caminho, né? E eu acho que essa foi a grande marca dele, né? Quando se falava com o Oscar, falava, Oscar, você é o mão santa. Ele falava, não tem nada de mão santa. Isso aqui é mão treinada, é muito treino, né? Em fato, inclusive, dele levar a então namorada, que depois virou a esposa dele, a Cristina, para os treinamentos, né? Fazer com que ela ficasse lá passando bola para ele por horas, né? E já havia, inclusive, declarações da Cristina falando, não, eu ficava com o braço cansado, porque ficava ali 500, 600, 700 vezes passando a bola para ele, cansa o braço, cansa de quem está arremessando, mas cansa também de quem está passando essa bola. Então, acho que essa foi a grande marca do Oscar, da dedicação, de mostrar que ele era incansável na hora de se preparar para o jogo.
Interessante essa história da esposa, porque quer dizer, não era necessariamente um colega, talvez o colega já de quadra já tivesse cansado para continuar treinando e aí ele pegava a esposa e trazia para a quadra. Muito interessante. E aí eu gostaria de saber sobre essa curiosa, digamos assim, audaciosa decisão, muito importante que ele teve, que foi uma marca de não ter ido para jogar para a NBA, né? Ter decidido que ele queria defender a seleção brasileira e que ele queria tomar outros rumos e foi draftado para a NBA, mas acabou não querendo, dizendo não, né? Como você vê esse episódio, Guilherme? Olha, é claro que é um episódio super importante, né? Que é outra coisa que ele cita também nesse discurso dele de entrada ao Hall da Fama, né? Que depois ele teve a oportunidade de vencer os Estados Unidos em 87. Se ele tivesse ido para a NBA, ele não poderia ter jogado esse jogo, né? E claro que era uma importante decisão. Tinha essa questão da seleção, não era só isso, né? Tinha a questão dele ter sido escolhido na sexta rodada do draft, né, a escolha número 144, ou seja, não era das principais escolhas, e também ele era uma estrela já na Itália, né, então ele tinha contratos importantes já na Itália também, né, então ele foi pesando tudo isso na balança. É claro que a grande questão era essa questão da seleção também, né, e isso acabou marcando realmente a carreira dele, marcando o fato, essa ligação dele com a seleção brasileira, né, e de ter podido ter conquistado esse título em Indianápolis, de ter podido jogar mais 3 Olimpíadas, né, ainda. Tudo bem que depois os profissionais foram liberados de jogar a partir de 92, mas, por exemplo, 88 ele não poderia ter jogado, né, caso ele tivesse ido. E aí depois ele teve 92 e 96. Então fez com que ele tivesse uma conexão muito grande com a seleção brasileira, com a camisa da seleção brasileira, né? E a gente sabe o quão isso é importante, né? De poder representar o país. Eu representei o país por 16 anos também, né? Eu sei o qual que é a responsabilidade que um atleta tem de estar levando aí praticamente, né? Hoje a gente fala em 200 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, carregando junto com a gente nessa caminhada de seleção brasileira, né? E eu acho que isso, sem dúvida alguma, é uma das marcas super importantes da carreira dele também. Olha, por mim a gente continuaria conversando aqui no ar, mas me disseram que você tem um compromisso e que eu preciso te liberar. Nós conversamos com Guilherme Giovannone, ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete. Obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer poder falar de basquete, especialmente de um grande, e não vou falar nem do nosso basquete, mas sim um grande do nosso esporte brasileiro. Muito obrigado.